Então, pessoal, hoje nós vamos abordar a governança socioambiental, né? O que é governança, quais os princípios básicos que regem, né, a governança, como realizar a governança em diversas tipologias de empreendimento, porque nós temos aí atividades, né, variadas, e com isso nós temos exigências da mesma forma, né, diferenciadas nos empreendimentos, e vamos chegar em licença social e licença ambiental, né, que é o grande objetivo da governança, né? Quando a gente fala em licença social, nós estamos pensando em ter uma postura corporativa, uma postura organizacional, né, que consiga mostrar para uma comunidade o valor daquela atividade que vai ser realizada, né? Então, a licença social é o grande certificado de uma governança de sucesso, né? E vamos falar um pouquinho sobre como as ferramentas de educação ambiental e da comunicação social e relacionamento com a comunidade podem nos ajudar, né? E, por fim, concluindo que as ações de governança precisam ser ações continuadas. Ações pontuais não resultam em licença social, não resultam em bom relacionamento com as comunidades. Então, quando nós falamos de governança, né, a própria palavra governança nos lembra, né, governar. Então, quando falamos de governança ambiental, estamos falando aí de como uma determinada organização governa os seus procedimentos relativos ao meio ambiente. Então, pensem comigo. Na primeira aula, a Clara falou muito de compliance, né? Compliance se refere a um conjunto de normas, regulamentos e diretrizes que vão pautar a conduta de uma organização. Então, quando falamos de leis, nós estamos falando de compliance. Então, são regramentos legais que uma organização deve seguir, né? Então, estamos falando aí do mundo ideal, do que é estabelecido nas normas. Bom, como eu vou trazer essas normas para a prática? Essas normas se traduzem em procedimentos na organização, que tem a ver com a gestão ambiental, que o Rafael ontem abordou muito bem e muito profundamente com vocês, né? Então, se eu tenho no Brasil a Política Nacional de Meio Ambiente, o plano de compliance da organização vai estabelecer que é uma obrigação legal realizar o licenciamento ambiental. Ok. O sistema de gestão ambiental da empresa define procedimentos para se fazer o licenciamento ambiental. E a governança? Né? A governança, pessoal, se traduz nas condutas daquela organização. Na verdade, eu gosto de falar que é a conduta dos diversos atores relacionados àquela organização. Então, vamos pegar esse exemplo do licenciamento. O compliance, né, a partir da lei, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, determina, na verdade, impõe que seja feito o licenciamento. Por quê? Porque existe uma lei, compliance, tá? Como essa lei vai ser atendida? Gestão ambiental, né? A gestão ambiental estabelece os procedimentos para se atender a determinada norma, ok?
como que isso se dá na realidade em campo? Como isso se aplica na prática? Governança. Então, a governança, né, é a conduta do empreendimento ou da organização. Então, um exemplo que eu já vi inúmeras vezes na prática: uma organização contrata uma empreiteira para realizar uma obra e não existe gestão em campo das obras realizadas por essa empreiteira e o caminhão invade a faixa de APP. Né? Isso mostra uma quebra no procedimento de governança. Atendi o compliance? Sim. Fiz o licenciamento ambiental. Meu sistema de gestão ambiental está rodando? Está funcionando? Sim. Né? Coloquei lá todos os procedimentos. E a governança? A governança não está funcionando. Por quê? Porque eu preciso ter condutas práticas, condutas no dia a dia, né, que reflitam os princípios assumidos por aquela organização em relação ao meio ambiente. Então, eu gosto muito de falar que compliance são as normas, né? As leis, as normas que são impostos à organização. A governança é o conjunto de procedimentos que aquela organização adota para cumprir aqueles requisitos legais. Ou seja, sem governança, não adianta compliance, né? Não adianta eu ter uma obrigação legal se os stakeholders da minha organização não praticam os princípios para atingir aquela obrigação legal. Então, compliance é maravilhoso, né? Partimos do compliance. Então, a gente precisa de normas e requisitos legais. Eu vou traduzir essas normas e requisitos legais em procedimentos, né? Que aí é a gestão ambiental, e esses procedimentos precisam ser implantados no comportamento de todos que atuam junto àquela organização. Então, pessoal, a Clara vai brigar comigo e o Rafael também, mas quando a gente fala desses pilares do ESG, né, que são compliance, gestão e governança, o principal gargalo que nós temos é a governança. Por quê? Aqui eu estou falando de comportamento. Ao mesmo tempo que eu estou falando do meu comportamento, né, que sou consultora ambiental da empresa do caminhão, eu estou falando também do comportamento do contratado, que é o motorista do caminhão, que muitas vezes não foi educado, do ponto de vista da educação ambiental, sobre a necessidade de proteção da faixa de APP. Então, governança é comportamento, é conduta, e a gente sabe que comportamento está diretamente atrelado à educação, né? Então, governança vem da palavra governar, né? Que quer dizer a conduta, né? Que reflete a tomada de decisão de uma determinada organização em relação ao meio ambiente. Governança é só para empresas privadas? Não. Qualquer organização, né, precisa de uma política de governança, aqui no nosso caso, de governança ambiental. Então, seja poder público, seja poder privado, seja sociedade civil, né, nós vamos ter aí diretrizes de governança, ou seja, diretrizes de conduta daquela organização em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade. É claro que, se eu estou falando de conduta, eu estou falando para todos os atores
relacionados àquele empreendimento.